Oi, gente, boa noite. Tô esperando meu parceiro Lucas. Ô, Lucas, antes da gente começar, deixa eu fazer uma fala aqui com a nossa comunidade. Eu tinha aqui na minha porta de trás um Fora Bolsonaro. E aí ficaram me criticando aqui na live, acho que foi na última. Isso já passou, esse cartaz não tá com nada, cadê o Lula? E hoje eu trouxe, ó, o Lula. Foi cancelada, Ana. Comprei minha bandeira do Lula. Quem tiver aí no chat e me criticou, vai ver. É isso. Boa noite. Bem-vindo de volta, Lucas. Muito boa tarde a todos e a todas. Muito bom estar de volta aqui no Fórum Global. Fiquei esse mês aí longe daqui, mas acompanhando tudo. Ana conduzindo brilhantemente esse programa, como sempre, né, Ana? Muito assunto, né? Teve eleição na Colômbia, muita coisa para se falar. E hoje a nossa pauta vai ter a ver com uma situação que a gente passa no Brasil e de como repercute lá fora, né? A gente vai falar aí sobre a Cúpula das Américas, sobre a viagem do Bolsonaro nos Estados Unidos, mas a gente vai falar de um ponto fundamental que está no meio disso tudo, né? Essa cúpula pretende falar de meio ambiente, né? Uma cúpula aí bem estranha que a gente vai comentar daqui a pouquinho. A Ana vai poder dar os detalhes dessa cúpula aí, bem inclusiva, né, Ana? A cúpula que os Estados Unidos fez, bem inclusiva, né? Só que não. E a gente vai falar principalmente do desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira na Amazônia e como o governo Bolsonaro tem se portado diante disso, né? De como o governo Bolsonaro não tem feito nada para isso, né, Ana? Para isso a gente tem vai ter a participação do comunicador popular e ativista ambiental Tiago Ávila. Mas antes de chamá-lo para cá, eu quero lembrar a todos e a todas que quem começou a ver o programa agora, né, ou então quem está vendo no domingo, nossa audiência aos domingos é sempre muito importante, muito grande, deixe o seu like na transmissão, inscreva-se no canal, quem puder contribuir aqui como com um superchat, com um super sticker, é muito importante para a gente também tem agora o Valeu Demais, para quem está assistindo depois, é muito importante esse tipo de contribuição, além, é claro, do nosso Pix, pix@revistaforum.com.br. Tudo isso é muito importante para financiar a mídia independente, para que a gente siga trabalhando aqui com muita... Tá silenciado, Ana, o seu som. Eu queria então chamar aqui para nossa conversa já o Tiago Ávila, muito bem-vindo. Deixa eu colocar ele aqui. Boa noite, Lucas. Boa noite, Ana. Boa noite a todo mundo que assiste ao Fórum Global. Que prazer estar com vocês aqui. Vocês conseguem me escutar bem? Tá tudo bem, tecnicamente? Tudo Beleza. jóia, Pô, tudo que ótimo. semana importante, hein? Para debater internacionalismo, para debater a situação do Brasil. Muito bom. Agradeço muito o convite. Espero que todo mundo que acompanha aqui goste dessa participação também. Tamo junto, pessoal. Bem-vindo, super bem-vindo aqui ao Fórum Global. Casou Valeu. muito, assim, ontem assim, eu e o Lucas, a gente estava falando quem que a gente vai trazer para conversar sobre essa situação, né? Mais uma vez, Brasil, política externa e Amazônia andando juntos, e a gente vai falar sobre isso aqui, essa questão indígena, questão amazônica, Cúpula das Américas. Então, é um prazer enorme para a gente ter você aqui, Thiago. Prazer é todo meu. Admiro muito o trabalho de vocês. Bom, gente, eu queria então trazer aqui para a gente começar essa nossa conversa, né? Esse desaparecimento que deve aparecer na agenda internacional como pressão externa ao governo Bolsonaro. Antes disso, né, antes da gente entrar nessas possíveis pressões, eu queria perguntar para o Tiago como é que ele está vendo toda essa questão, como é que essa atuação do governo, a gente tem um tweet aí do Tom Phillips sobre isso, né, disse que falou com lideranças do Javari, do Vale do Javari, sobre isso e disseram que é horrível, a atuação governamental está horrível e que são os povos indígenas, são as entidades indígenas que estão, de fato, fazendo a procura por eles dois, né? Uma situação, uma ausência aí do empenho do Estado, né? Ausência do empenho do governo brasileiro. A gente teve uma nota que gerou bastante repercussão, em que o Comando Militar da Amazônia diz que não foi provocado a atuar nesse caso, há denúncias de que não tem helicópteros. Eu queria saber, Tiago, como é que você está vendo essa situação toda, né, para a gente começar essa nossa conversa. Obrigado, Lucas. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que é lamentável que o Brasil ostente o recorde negativo de que está sempre entre os 5 países que mais assassinam ambientalistas no mundo. A gente acompanha muito a situação da Colômbia, né? A gente sempre fala, a Colômbia é o país que mais mata sindicalistas no mundo e lideranças indígenas.
E o Brasil está sempre ali sobre lutadores ambientais, principalmente territorializados, está sempre disputando com Colômbia, com Filipinas, com outros países também, que é um absurdo, realmente. Portanto, é complexo, assim, de que é nossa tarefa exigir a busca muito dedicada do governo e que empenhe os melhores esforços para isso. Ao mesmo tempo, a contradição que está colocada, porque é um projeto do governo a destruição da Amazônia, um projeto do governo o avanço do garimpo, o avanço da extração de madeira ilegal, o avanço do agronegócio, o avanço dos pescadores ilegais também, porque ele pensa a natureza como objeto de lucro para esse setor, né? Um setor que se organiza muito a partir do paramilitarismo, que comete profundas violências contra os povos indígenas, né? Então, é uma situação de gravíssima preocupação, tanto e a gente vê isso, a gente vê isso em vários aspectos, na verdade, das lutas sociais do Brasil. O que foi a praticamente não investigada morte da Marielle, assim, o que é até hoje um caso não solucionado, com tantas evidências de proximidade entre as pessoas e a cadeira presidencial, inclusive, isso tem que ser dito. E, no fim das contas, a gente vê isso também na cidade, no campo e nas florestas, os assassinatos no campo e todos os processos de violência na floresta e dos povos que defendem as florestas. O caso do Bruno e do Dom Phillips, ele é tão grave porque eles estavam justamente numa expedição e estavam justamente documentando isso, né, gravando entrevista com os indígenas. E eu por eu estar aqui com vocês, né, eu fiquei pensando, poxa, está acontecendo uma vigília agora, lá na frente da FUNAI, e vai ter vigília todos os dias até resolver essa situação, até encontrá-los. Acabando aqui, nós vamos para lá, hein? Exatamente. Eu mesmo vou. Imaginei também que você estaria aqui apurado para ir para lá. Exato, Ana, porque é da maior importância. No fim das contas, a gente está lidando com... Bruno já foi coordenador da FUNAI naquela área, tem uma militância ali mesmo em defesa dos povos indígenas, defesa da floresta muito grande. Dom Phillips também vinha fazendo muitas críticas ao governo Bolsonaro, principalmente a política socioambiental. Está escrevendo um livro em defesa da Amazônia, em defesa da proteção do ciclo da água, da evapotranspiração da Amazônia. Portanto, é da maior importância, né? Já existem notícias que a Amazônia Real mesmo publicou de indígenas que estavam na expedição e que estão relatando que foi uma emboscada que aconteceu. Então, esse é o momento de empenhar os melhores esforços para denunciar para o mundo inteiro, para nós termos chance de recuperar esses 2 companheiros de luta com vida. Isso é a maior emergência que a gente tem nesse momento, assim. Então, isso tem que ser dito, e isso precisa gerar comoção realmente internacional. Eles estão numa região ali que é a segunda maior terra indígena do Brasil, só não é maior do que a da terra indígena Yanomami. E ali tem vários índios isolados, vários povos indígenas isolados, são 26 povos na região ali do Vale do Javari. E eles estão ali numa área que está sob intensa pressão do garimpo, do agronegócio, da extração de madeira ilegal, do tráfico de drogas também, fica justamente na fronteira com o Peru e com a Colômbia, extremo oeste do estado do Amazonas. Então, ali é uma região onde as grandes contradições dessa nossa vida no sul global, o país onde está a maior floresta do mundo, o maior rio do mundo, o maior sistema de aquíferos do mundo, sofre essa pressão imensa daqueles que pensam a natureza enquanto objeto de lucro mesmo, e nós temos que lutar. São dos nossos que estão desaparecidos nesse momento, e nós temos que lutar para recuperar eles com vida. O Thiago e Lucas, só frisar para quem está nos acompanhando, para quem também está chegando, que o Thiago, que é o nosso convidado aqui hoje, ele é um sócio-ativista, um sócio-ambientalista ativista, é um youtuber, é um comunicador popular, ou seja, eu acho que você tem uma capacidade, Thiago, de traduzir de uma forma muito simples, temas que são complexos, temas que têm uma certa complexidade, eu admiro muito isso em ti, e dizer que isso que você estava falando, de que é preciso ter uma dimensão maior, uma difusão disso que está acontecendo, eu queria puxar para o nosso tema também da Cúpula das Américas, Lucas. Isso está acontecendo justamente na semana que o Bolsonaro vai viajar para os Estados Unidos. Eu estava vendo agora na coluna do Jamil Chad, né? Não sei se vocês viram, que o Kerry, que é o enviado para meio ambiente e clima, para clima, né, do Biden, já disse pessoalmente, né, acho que pelo Twitter até, que com a Sônia Guajajara, que está lá em Nova York, que vai investigar eles vão investigar pessoalmente. Então, eu queria puxar esse assunto também com vocês. Como que vocês acham que vai ser esse impacto aí da visita do Bolsonaro? O Bolsonaro, ele não ia à Cúpula das Américas,
Ele até barganhou bem essa ida dele, porque os Estados Unidos ficaram numa situação complicada ao excluírem, a gente fala cúpula das Américas da exclusão, excluírem Cuba, Nicarágua, Venezuela da cúpula. Veio López Obrador, veio Lúcio Arce, veio a Xiomara Castro, Honduras, Bolívia, México, falando, nós não vamos pessoalmente para essa cúpula. Tem países caribenhos também que não estão indo. Parece que existe uma coordenação com o Fernandes, da Argentina, que discurso ele vai fazer lá. Ou seja, os americanos ficaram numa situação de perda de qualidade da cúpula, porque uma cúpula das Américas sem chefes de Estado de países importantes como o México, tanto é que eles trouxeram aqui o enviado dos americanos, né, convenceram o Bolsonaro aí, prometeram uma reunião com o Biden, mas parece que essa foto com o Biden vai também sair muito cara, né, para o Bolsonaro. Mais uma vez, um evento internacional, Bolsonaro presente e o tema da Amazônia no olho do furacão, né? Sei que quem de vocês quer falar. Quer falar, Lucas? Pode ficar à vontade. Queria colocar só que teve hoje, né, uma carta recebida pelo Biden por diversas entidades, enviaram aí cobrando que o Bolsonaro seja cobrado, né, a respeitar a democracia. Então, além da questão ambiental que surge, né, muito forte com esse caso, a gente tem também as pressões em razão do não reconhecimento das eleições, e trazer junto com isso, né, teve uma fala do Bolsonaro hoje que ele questiona a eleição dos Estados Unidos. Né? É muito curioso, né, que ele, enfim, Bolsonaro vá lá e faça isso, mas ao mesmo tempo ele demonstra, né, mostra o que ele quer fazer, né? E coloca o Biden numa situação muito complicada, né? Porque se ele não tiver uma pressão logo depois disso, deixa os Estados Unidos meio que aceitar uma situação, um golpe no Brasil, né? Uma deslegitimação eleitoral no Brasil. Então, deve ser um encontro bem intenso, né? O que me parece, porque senão acaba tendo uma complacência dos Estados Unidos com esses dois casos, né? Tanto com esse desaparecimento, quanto com um possível golpe eleitoral, né, que nem se tentou nos Estados Unidos, né? E o Bolsonaro, mais uma vez, estica a corda, né? Não sei como é que o Thiago vê isso, mas eu acho que ele chega bem, né? O Bolsonaro chega bem, porque ele já está chegando apresentando quem ele é, o que ele está fazendo lá, e coloca o Biden numa situação complicada, né? Porque a gente sabe que os Estados Unidos não batem de frente dessa maneira com o Brasil, né? E não vai bater de frente por questão ambiental, né? Então, os Estados Unidos, historicamente, não é um país que defende questões ambientais. Então, é uma situação muito delicada para o Biden, né? Eu não sei como é que o Thiago enxerga isso. Eu vejo da mesma forma, Lucas, porque, a começar assim, que existem grandes contradições na Cúpula das Américas em si, né? Principalmente na organização que promove ela, que é a OEA, né? Eu fico pensando que esse ano tem sido pedagógico no sentido das pessoas lembrarem qual o motivo das origens de determinados organismos internacionais, né? E desde a OTAN, né, o papel que a OTAN cumpre ao ser revivida pelo imperialismo praticamente, que não cumpria função nenhuma, né, ali, e a gente vê a própria OEA, que é uma organização profundamente anacrônica, né, foi criada no contexto da Guerra Fria, 1948, ali, na Semana do Bogotazo, inclusive, na Colômbia, né, e aí cria a OEA e ela cumpre esse papel mesmo, de defesa dos interesses capitalistas do nosso continente mesmo, para manter a hegemonia mesmo do bloco capitalista. E, no fim das contas, nunca deixou de fazer isso. Depois da Revolução Cubana, a OEA foi profundamente ativa em excluir Cuba de todas as formas, tentar estrangular Cuba. E agora segue fazendo isso. Você vê que a OEA perde muita força na onda progressista latino-americana, quando vem ALBA, quando vem Unasul, quando vem uma lógica de integração a partir dos povos, né? Quando vem o fortalecimento dos próprios BRICS também, né? Outros processos. E a gente vai vendo nesse momento, com cada vez mais uma intensificação do conflito mesmo, né, da nova Guerra Fria ali com China, com Índia, e com Rússia principalmente, né, Rússia e China principalmente, nessa lógica de integração euroasiática, e a gente vai vendo essa complicação, os Estados Unidos querendo puxar o seu quintal para si, né, e a gente vai vendo como eles fazem isso sem nenhum pudor, excluem lideranças como sempre excluíram Cuba, né, e agora tá de novo Nicarágua, também Venezuela. É um processo bastante anacrônico, assim, e para o Bolsonaro é um benefício, porque ele tem capacidade de usar isso, os seus veículos são favoráveis a ele, como uma legitimação internacional, está indo como chefe de Estado, vai ser recebido pelo presidente da maior potência imperialista do mundo. Então, no fim das contas, ele usa isso favoravelmente para ele, e a gente fica nessa contradição de que os Estados Unidos nunca foi
um país que teve uma vocação ecológica, né? Ao contrário, se a gente for analisar as emissões de carbono, os Estados Unidos ainda é quem tem o maior legado de emissão de carbono na história. E a gente vê essa contradição também de que o Brasil é colocado nessa divisão internacional do trabalho como um grande fazendão, uma grande mina a céu aberto, um grande poço de petróleo, um cassino para especulação financeira. É isso que eles dizem que nós somos, né? Nós e o sul global praticamente todo. Só que, no fim das contas, o resultado dessa lógica primária exportadora vai para o centro do sistema, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, né? Então, quantos relatórios indicam a quantidade de compra de carne, de áreas de devastação direta da Amazônia, por exemplo? Então, fica essa contradição de que no discurso, principalmente numa Cúpula das Américas que tem o título Construindo um Futuro Sustentável, Resiliente e Equitativo, né? Que é uma hipocrisia imensa. Numa cúpula com esse título, deveria se colocar uma pressão muito grande em Bolsonaro, e não apenas pelo desaparecimento do Bruno e do Dom Phillips, mas pela lógica mesmo, a ecocida que ele promove seu governo. Só que isso é difícil de fazer quando não se vive o que diz, né? E o governo dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, ainda é um governo produtivista, tenta fazer lavagem verde em muitos aspectos, mas está muito distante de uma promoção, numa relação equilibrada entre humanidade e natureza e de uma luta genuína para deter o desastre ambiental planetário. Assim. Não se compara com o governo Donald Trump, que é realmente o governo dos combustíveis fósseis mais dedicadamente, mas ainda assim ele é muito danoso. Está longe de fazer a transição energética e de todos os esforços para deter o desastre ambiental planetário, né? Tiago, eu queria puxar um pouco dessa da lavagem verde, né? Porque a gente falou um pouquinho de Colômbia, né? E eu acho que a Colômbia é um exemplo muito forte disso, né? Que o Duque vai para os eventos internacionais, se coloca como porta-voz da Amazônia, né? Uma cara de pau terrível, e ele parece que está virando essa voz, né? A gente vê na imprensa tradicional aqui que o Duque tem esse lugar de porta-voz da Amazônia, e não sei quem deu isso a ele, né? Eu queria saber que discussões a gente pode ter, se é possível ter alguma discussão positiva na questão ambiental nessa cúpula, né? Enfim, a gente tem ali a Bolívia com representante que não é o governo, mas enfim, o que se pode tirar, se é possível tirar dessa cúpula alguma coisa positiva na agenda ambiental, né? Porque é uma das coisas que se propõe, né? Uma das pautas, né? Você mesmo falou aí, uma das pautas que o governo dos Estados Unidos se propõe. Então, eu queria saber o que você acha disso, se é possível ter alguma coisa positiva na agenda ambiental nessa cúpula. Esse é um debate muito importante, Lucas, porque no fim a gente fica pensando como que a gente consegue extrair de uma cúpula promovida pela OEA avanços no debate ecológico. Porque, no fim das contas, a lógica que a OEA trabalha, a partir da lógica que a OEA imperialista trabalha com o sul global, é na lógica primária exportadora, ainda assim. E na lógica da lavagem verde, a partir de uma lógica de uma intervenção cada vez maior sobre os biomas, né, controle cada vez maior de terra e de água. Então, no fim das contas, a gente pode até ver lógicas ainda mercantilizadas da relação com a natureza, mas nada concreto que detenha o desastre ambiental planetário e nem nada que enfrente diretamente os interesses do modelo de negócio primário exportador mesmo, assim, né? Nós seguimos sendo esse país que fornece matéria-prima para o centro do sistema, assim, e isso não muda. A Cúpula das Américas, embora eu valorizo demais o esforço da Sônia, toda a equipe da PIB, todo mundo que vai lá, e tem que ir, tem que estar sempre lá, tem que estar sempre denunciando, só que concretamente o que a gente consegue extrair de um encontro como esse é uma manutenção e um fortalecimento da hegemonia imperialista no nosso continente. E o imperialismo não tem o interesse de uma lógica de acabar com a exploração, as opressões e a destruição da natureza. Ao contrário, ele que promove isso. E mantém o seu modo de vida imperial lá no seu país, principalmente com uma divisão de classe terrível e uma desigualdade, uma pobreza também cada vez maior nos seus próprios países. Mas para manter o modo de vida imperial da classe média alta e da alta burguesia dos Estados Unidos, ele mantém todo o resto na mais profunda devastação. Não vejo nenhuma perspectiva de conseguir extrair um bom resultado na pauta ecológica para deter emergência climática. Ao contrário, eu vejo fortalecendo figuras e repactuando ali politicamente com figuras que promovem o ecocídio. Tanto o Duque e o que você colocou é muito importante, né, Lucas? O papel do Ivan Duque e todo o uribismo, né, no assassinato dos povos indígenas, das lideranças campesinas, do povo na cidade também que luta. Então, é imenso, assim. O papel que essas pessoas cumprem é tudo contra a preservação na vida na Terra. Então, é uma contradição imensa que eles consigam, a partir de mecanismos institucionais, se colocar como amigos do meio ambiente, assim, né? Isso precisa ser denunciado. Depende de nós também denunciar.
Eles vão discutir combate à pandemia, né? Sem Cuba. O único país que criou vacina, está indo aí já para a 4ª vacina, uma série de superações, né? Que eles tiveram ali para fazer o enfrentamento, uma série de experiências. Então, a Cúpula das Américas ela é sempre uma contradição mesmo, desde o seu nascimento, lá em 94, quando eles criaram a Cúpula das Américas para impor a ALCA. E foi importante que, enquanto a Cúpula das Américas ela avançava no tempo, também os governos progressistas foram avançando no sentido de a gente ganhando governo, né? E aí, até 2005, conseguir derrotar a ALCA naquela Cúpula das Américas de Mar del Plata. E houve já a Cúpula das Américas específica sobre o meio ambiente, na Bolívia. Agora não vou lembrar o ano, mas teve uma Cúpula das Américas que foi temática, que foi sobre essa questão ambiental. Mas é muito difícil dentro desse enquadramento, né, Thiago? Porque você estava recuperando aí o surgimento da OEA com a carta da OEA de 48, né, que foram 20 e poucos países, e ali logo vem a Revolução Cubana, e a OEA ela vira um instrumento muito forte de combate não só a Cuba, assim, mas ao espírito do comunismo, né, com base nisso, né, famosa doutrina Monroe e tudo, a OEA sempre foi utilizada. E aí eu gosto sempre de recuperar a história, lembrar para as pessoas que a base da OEA ela é ainda mais antiga, ela é lá do final do século XIX, quando os americanos assim que perceberam que se eles não cuidassem disso, né, haveria uma outra integração, uma bolivariana. Desde lá a gente vive esse enfrentamento, né, entre o certo bolivarianismo, digamos assim, uma inspiração em Bolívar, que lá em 1826 fez o primeiro congresso anfitriônico, que já de cara Estados Unidos e Brasil disseram que não, por aqui não. Ou seja, tem raízes muito profundas essa dominação aqui na nossa América Latina. Mas eu, compartilhando aqui com vocês, eu fiquei na impressão, estou numa impressão ainda, de que o governo Biden não acertou assim, a embocadura para essa cúpula. Eu acho que eles não contavam com essa reação do Obrador, eles têm toreado ali, tentado torear o Obrador ao longo desse tempo. Aliás, o Obrador, ele surpreendeu a muitos de nós, né? Eu mesmo partilhava das análises que os próprios mexicanos faziam de que o Obrador seria um presidente muito para dentro, que ele não gostava de viajar, que ele não gostava de política externa, que ele não ia mexer com política externa, que ele ia deixar tudo para o chanceler dele, o Marcelo Ebrard. E ele surpreendeu, porque ele pegou a CELAC, organizou a CELAC, agarrou aquilo, né? E agora esse enfrentamento com a Cúpula das Américas é um sinal assim muito, muito importante, e em um período em que a gente está tentando combater essa onda de restauração conservadora aqui na nossa região. Eu estou muito preocupada com Colômbia, eu acho que vai ser muito difícil, assim, hoje eu estou assim, com o coração apertado, e porque realmente Brasil e Colômbia são as duas eleições mais importantes aqui, né? Que, pelo menos aqui na nossa América do Sul, acho que na América Latina de uma forma geral, para a gente conseguir fazer esse enfrentamento com essa dominação que persiste e a gente vai tentando combater. Então, eu queria compartilhar isso, Lucas, que eu percebo assim que os Estados Unidos eles estão meio na tentativa e erro, sabe, com essa Cúpula das Américas. Eu acho que não vai sair nada assim muito consistente, muito consolidado dessa cúpula, porque eu acho que eles se perderam aí na montagem dessa cúpula. Queria ler alguns comentários aqui, gente, vários comentários aqui interagindo conosco, lembrar a todos e a todas que é muito importante deixar o seu like na transmissão, inscrever-se no canal, que puder contribuir com o superchat ou com valeu demais, eu adorei esse valeu demais, essa novidade que surgiu agora, então quem puder contribuir com a gente é sempre muito importante para a manutenção da mídia independente, para que a gente siga avançando e construindo alternativa comunicacional. Olha só, tem aqui os comentários da Érica Macedo, que vergonha essa necropolítica desse desgoverno Bolsonaro, que mata quem defende as nações indígenas. Leda Terezinha Werneck, novamente, vergonha Brasil. A Olivia Cardoso, estão enchendo de mercúrio o rio que os Yanomamis consideram sagrado, estão matando os Yanomamis em sua terra sagrada. E tem mais uma aqui da Fátima Simões, que eu separei.
Lucas, assisti uma live da TV Resistência Contemporânea, um ex-funcionário da FUNAI que está fora do Brasil por sofrer ameaças. Ele falou que esses 2 desaparecidos estão mortos. A luta é para que a gente encontre eles vivos, né? Porque, enfim, a esperança não pode acabar, né? A gente tem que ter esperança de encontrá-los vivos, porque, como o Thiago mesmo falou aqui, são muito importantes na luta dos povos, né, da Amazônia, na luta pela Amazônia. Então a gente continua aqui na luta, né, defendendo que as buscas continuem e que elas não sejam encerradas. Eu queria, Ana, pegar aqui o que você falou do Obrador, né, pegar o discurso dele, né? Ele falou que tem a necessidade de mudar a política que está se impondo há séculos, né? Uma fala forte do Obrador, que está se colocando aí como essa figura de construção de uma alternativa. E eu me surpreendi com outro, Ana, Thiago, eu me surpreendi com o Gabriel Boric. Gabriel Boric fez uma fala aí, né, dizendo que foi um erro excluir Cuba, Nicarágua e Venezuela, né? Eu não sei se você se surpreendeu Todos também, nós. Ana, mas... Também. Ai, ali tá... Sabe que pode falar, não, desculpa te interromper. Não, é isso, a gente está nessa torcida. Ele até melhorou a popularidade agora, né? Pode falar, Thiago. Uma coisa que eu considero muito massa é que, assim, nós temos esse desafio imenso da Colômbia mesmo. Até dia 19 é coração na mão, né? E a violência política altíssima e as pessoas dando o seu melhor, porque realmente estão diante de uma chance de transformar o país e de quebrar a hegemonia da principal bota do imperialismo no nosso continente, né? Então, isso é da maior importância. Quando a gente pensa a possibilidade da Colômbia ter seu primeiro governo de esquerda da história, isso é uma coisa realmente muito significativa. E nós, do Brasil, temos uma missão imensa até o dia 2 de outubro, né? Então, eu concordo muito com a Ana nesse sentido de que é estratégico. E isso permite, e tantas ações do Obrador, quanto essa própria fala do Boric, já canta um pouquinho a pedra do que a gente precisa para o novo ciclo de esquerda latino-americano, que é um projeto mesmo de continente, né? Um projeto de integração a partir dos povos. Esse papel que a gente via cumprindo muito bem Cuba, Venezuela, Bolívia, Equador, a gente via a própria Nicarágua, a lógica da ALBA, né? A construção a partir dos povos, que sempre foi uma construção muito bonita. O Brasil nem sempre colaborou tanto, assim, havia uma lógica de construção mais a partir do mercado, só que ainda assim era um projeto com defesa da soberania nacional, numa lógica também que trazia algum nível de proteção da intervenção imperialista, que era o que representava a ALCA, né? Que a Ana falou muito bem. Então, isso é um fator determinante, porque nós podemos ter 14 governos de esquerda na América Latina e ainda assim não haver um projeto de integração nacional. E a lógica de determinados setores da esquerda que acreditam que conseguem se defender do imperialismo ao abrandar seu discurso e abandonar a luta histórica de países latino-americanos, como é o caso dos vários equívocos que o Boric comete, isso é preocupante. O Petro, em vários momentos, também traz um discurso assim. Isso demonstra de que, assim, se a gente não consegue apresentar um projeto de integração latino-americana e não consegue fazer frente junto ao imperialismo, aí ter 14 governos de esquerda, eles são derrubados regionalmente, conseguem ser derrubados nos seus golpes institucionais, como foi no caso do Brasil, Paraguai e o próprio Honduras, né? A gente vê, pode ser derrubado com golpe militar, como foi na Bolívia, que infelizmente depois foi revertido, pode ser derrubado de todas as mais variadas formas, com derrota em eleição, pode ser derrubado virando novos presidentes, como era o caso, né, do Lenín Moreno no Equador. Então tem várias formas de você desestabilizar e derrubar um governo popular, né? E o que protege disso é ter um projeto de integração latino-americana, é ter realmente uma capacidade de disputa anti-imperialista forte. Então, acredito que são excelentes indicativos. O Boric entender que ele não pode ficar isolado da nossa luta histórica do nosso continente, né, da luta da pátria grande, né, não pode se isentar dessa grande luta, né, que é a luta que define o nosso papel no sul global, e o Obrador também, né, ter essa postura, uma postura corajosa também, que eu considero muito importante. Eu também acredito que o Biden, ele tomou uma decisão de que, em alguns momentos, quando toma uma decisão muito impositiva do imperialismo, promove separações, promove movimentações que, mesmo no isolamento, ainda beneficiam a si próprios. Por exemplo, é o caso do papel da OTAN e dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia. Promove o isolamento da Rússia, né? Promove sanções ali que beneficiam muito o setor energético, enfim, toda a lógica comercial dos Estados Unidos. Mas, portanto, é um isolamento que acontece, mas que os Estados Unidos se beneficiam muito disso, né? A OTAN cresceu demais. E agora essa tentativa de isolamento, né, dos países, Venezuela, Cuba e Nicarágua,
eu acredito que ela saiu pela culatra dos Estados Unidos, porque perde legitimidade o instrumento de intervenção imperialista e abre o caminho para vir outros processos. Eu acredito que essa questão de abrir caminho para que, a partir de 2023, a gente possa construir novos instrumentos de integração latino-americana a partir dos povos é fundamental. E, nesse sentido, essa Cúpula das Américas não foi ruim. Eu acredito que, realmente, o resultado do boicote, o resultado das críticas, ela cumpre um papel importante. Que eles se desmoralizem mais e mais a cada dia. Torço para isso. E só, última coisa sobre a questão do Bruno e do Dom Phillips, que o Lucas falou, né, que muita gente está tratando de que eles não vão mais ser encontrados. Eu acredito que, primeiro, nós temos que ter bastante sensibilidade com a família dessas pessoas, que nesse momento estão profundamente empenhadas nas buscas, com servidoras e servidores e ativistas, lutadores, socioambientalistas que estão na luta, com os povos indígenas ali daquela região, que tem muito carinho pelo Bruno também, e todas as pessoas que acompanham o trabalho do Dom Phillips. Isso é uma questão fundamental, então acredito que não vale a pena ficar tratando dessa forma, e mesmo caso os companheiros não sejam encontrados com vida, a busca tem que ser incessante. A gente lembrar do que aconteceu em 2014 no México, quando lá em Ayotzinapa desapareceram com 43 jovens. 43, aquilo ali tem que ser uma luta que muda o país. E assim como Marielle, essa precisa ser uma luta que muda o nosso país, na relação com a natureza, na relação com os povos indígenas, e deve ser um esforço nosso, né? Acredito que sim. Foi uma ótima lembrança essa questão dos 43, porque marcou muito, né, o continente como um todo, essa luta, né? Desculpa, Lucas. Não, eu queria trazer, a gente comentou bastante sobre Colômbia, né? Eu acho que é um assunto que não tem como fugir, a gente está com os olhos bem abertos para o que está acontecendo por lá, temendo o que pode acontecer também. A gente sabe como é que é a máquina do uribismo, apesar do Rodolfo não ser um uribista raiz, né? A gente sabe que o governo pode operar em favor dele, então é muito importante estar de olho bem aberto. Eu queria trazer uma coisa que eu sempre acabo trazendo aqui, eu acho que é sempre importante a gente lembrar o que a gente fala quando a gente fala de Colômbia, né? A gente fala de um governo assassino, a gente tem, isso é do governo Duque, esses números são do governo Duque, levantamento feito pelo Instituto Indepaz, né? Sempre gosto de trazer o Indepaz aqui. Nesse período, né, de 7 de agosto de 2018 a 4 de junho de 2022, foram 930 líderes de direitos humanos assassinados. 245 pessoas que assinaram o Acordo de Paz. Houve 261 massacres, com 1.144 vítimas. Então, é uma situação de extrema gravidade que se trata muito... a gente não pode esquecer o que a gente está falando quando fala de Colômbia, né? Eu acho que, enfim, acho que no programa anterior a Ana debateu muito bem isso, com a Amanda Arumi e com a Vanessa, foi um programa bem bacana, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de um governo de extrema-direita, né, que está fazendo esse greenwashing, né, essa lavagem verde, para fingir que é amigo da natureza, que é uma grande mentira, né? É um governo assassino, é um governo de extrema-direita. Então a extrema-direita não chega na Colômbia agora, a extrema-direita está na Colômbia desde 2002, com uma pequena pausa ali, né, com o Manuel Santos, que sai um pouquinho da extrema-direita, né? Mas eu acho que é sempre muito importante a gente lembrar do que a gente está falando. E esse país não foi boicotado na Cúpula das Américas, né? Esse país está muito bem representado, sempre com muita voz e muito espaço, o que mostra quais são os compromissos democráticos que os Estados Unidos têm com a América Latina, né? Porque o argumento que eles usam, né, que são países antidemocráticos, fala de Cuba, Venezuela e Nicarágua dessa maneira, mas ele está legitimando o país que mais mata, um dos países que mais mata lideranças sociais no mundo, que é a Colômbia. E que, enfim, não acho que a Colômbia deve ser excluída desses processos, né? Mas eu acho que é um tratamento muito diferenciado para um país que comete tamanha violência, né? Que fere os direitos humanos dessa maneira. Nunca teve uma carta da OEA sendo usada na Colômbia, né? E é uma situação que não é de hoje, né? E é financiado, o Plano Colômbia é financiado pelos Estados Unidos, né? Que armou todo esse aparato de Estado repressivo, tem o dinheiro dos Estados Unidos e nunca houve nada contra isso. Então, eu acho que são uma dessas contradições que a gente está lidando quando a gente fala dessas Cúpulas das Américas, né? De qual é essa democracia que querem apresentar nesse espaço, né? Qual é essa democracia? Assim como a gente estava falando, né? Qual é esse futuro verde, né? Que se coloca a partir desse espaço? Qual é a democracia também que se coloca nesse espaço, né? É uma democracia que exclui e uma democracia que, ao mesmo tempo, legitima um país que mata em 4 anos mais de 1.000 lideranças sociais, né?
Então, acho que é sempre um ponto importante a gente trazer aqui, né, Ana? Eu acho que toda vez que a gente fala de Colômbia, a gente tem que falar um pouco disso, porque se fala muito pouco, né, de o que é a Colômbia de fato, né? Inclusive, a gente vê nos grandes jornais o Duque sendo tratado como alguém de centro-direita, uma figura que não é extremista, e lembrar que a extrema-direita latino-americana não nasceu com o Bolsonaro, né? Que tem esses laços históricos importantes. Não sei se vocês querem comentar o que vocês acham disso, né? Porque é uma coisa que chama muita atenção para mim sempre. Não, eu queria comentar uma coisa sobre Colômbia e perguntar ao Tiago também o que ele acha, porque ele deve estar acompanhando o programa de governo do Petro e da Marques, né, da Francia Marques. Eu acho que foi hoje ou ontem que o Petro falou, até estavam circulando isso, porque parece que tinha alguém do Brasil junto também nessa entrevista. E perguntaram a ele sobre o que ele achava do Boric no Chile, a possível eleição do Lula, e que se essa seria uma nova, não lembro o termo que usaram, mas uma nova onda progressista na América Latina. E o Petro, ele falou que seria, sim, nova, bem nova, e nova por uma questão de como esses países daqui para frente podem ver a questão energética, né? Ele está tratando essa questão dos combustíveis fósseis, né? Você acha que isso é uma mudança de qualidade e isso vai ter adesão num governo Lula eleito, numa nova configuração aí de alianças de países governados por partidos progressistas, por movimentos que estão nessa, né, do lado de cá, digamos assim, da esquerda? Isso é muito importante, Ana. Eu acredito que esse debate é tanto sobre o que é a Colômbia, né? E a gente não deixar de dizer isso que o Lucas falou, né? Que hipocrisia é excluir sobre critérios democráticos países que têm, por exemplo, a Venezuela, o país que mais teve eleições nos últimos 20 anos, né, em todas as Américas, mais teve referendos revogatórios, eleições diretas, eleições parlamentares. Então, isso é um critério realmente muito ruim. E, ao mesmo tempo, admitir e promover como figuras de peso o Ivan Duque, por exemplo, que a gente não pode deixar de dizer, o Ivan Duque foi eleito com a mesma fraude de Bolsonaro, com Cambridge Analytica e Steve Bannon, que já tinham testado isso no referendo de 2016, que derrotaram o referendo contra a paz. Imagina, um país que se esforça, promove acordo de paz com intermediação da Venezuela também, mas de Cuba e da Noruega principalmente, lá em Oslo. E aí, depois disso, faz o referendo como parte, né, desse processo de consolidação popular, mas é derrotado pelo uribismo com Steve Bannon e Cambridge Analytica. E ele foi eleito dessa mesma forma. Foi eleito com discurso de ódio, com as milícias, com paramilitarismo, né, como a gente trata lá, e com fake news com disparos em massa, né? E a mesma coisa da receita aqui no Brasil. E também admitiu o Bolsonaro sob critérios democráticos, vamos lá, né? Eleito com fake news, não comparecer aos debates, com mensagens de ódio, com disparos em massa, com financiamento empresarial de campanha e colocando na prisão, a partir do lawfare do seu principal setor aliado naquele momento, o líder das pesquisas, que já teria vencido em 2018, que era o Lula. Então, isso não foi de jeito nenhum. Não são países democráticos, porque não existe paz nem justiça social em nenhum dos dois, e não são países democráticos nem na lógica das eleições burguesas, porque foram eleições fraudadas, isso precisa ser dito, né? E sobre a questão do programa energético, né? Eu acredito que, bom, eu sou socioambientalista e sou ecossocialista, então eu acredito que o futuro vai ser definido pela nossa possibilidade de conectar as 3 grandes frentes de luta que a gente precisa para fazer uma revolução verdadeira, que é acabar com a exploração, acabar com todas as opressões de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade, todas as demais, e acabar com a destruição do planeta. Eu não consigo ver uma desconectada da outra, porque quando a gente considera que o capitalismo se arvora no patriarcado e no colonialismo, a partir justamente da opressão de gênero, de raça, de sexualidade, a xenofobia na lógica colonial também, se arvora para manter sua taxa de exploração no sul global, né, todo o seu passado histórico colonial, escravagista, e, ao mesmo tempo, a questão do desastre ambiental planetário, para mim, é central, porque eu não consigo ver socialismo numa terra arrasada. E tampouco não consigo ver isso no futuro,
como eu vejo que quem paga a conta do desastre ambiental planetário são sempre as pessoas mais pobres, ou os animais não humanos, ou todo o restante da natureza, do qual a gente faz parte, né? Então, eu não consigo ver a luta dar certo se a gente não trouxer esses 3 eixos para a nossa construção. Assim como eu não acredito que a luta sindical num ambiente que oprime mulheres, ela está orientada corretamente, acredito que é um erro estratégico ali que tende a fracassar. Eu acredito também que todas as demais lutas se desconsideram o desastre ambiental planetário, a emergência climática, a acidificação dos mares, a quebra do ciclo do nitrogênio, a perda da biodiversidade, a quebra do ciclo da água. A gente está caminhando para uma situação de que realmente é muito difícil conseguir mobilizar a sociedade para a nossa grande missão histórica, que é fazer a revolução, em tempos de barbárie. E aí eu vejo com muito entusiasmo, quando a gente vai vendo políticas que não só são colocadas em programas de governo, mas elas têm adesão. Eu sinto que tem muita adesão. O fato da França ser a vice, ser uma ambientalista, uma socioambientalista, né, como a gente diz, isso faz muita diferença. E justamente por ser uma mulher negra, lutadora, socioambientalista, mostra que a ecologia é o debate da população mais pobre, porque é necessário para a nossa sobrevivência. Os super ricos, eles já têm o caminho de busca de saída deles, seja nas sociedades militarizadas e armadas e fechadas, ali com microcosmos ali de ecossistema que eles promovam aqui, ou no espaço, mas é que não tem saída para o povo trabalhador. Para o povo trabalhador, ou é a gente fazer uma revolução, e que ela considere, sim, os ecossistemas, eu considero que deve ser uma revolução ecossocialista, ou vai ter extinção do povo trabalhador quando a gente não for mais necessário. Eu vejo muito aquele filme Elysium, né, ou aquele filme Mad Max, então, ou é a barbárie total, devastação total, ou é essa lógica da militarização dos espaços perfeitos dele e abandono a gente. Então, quando eu vejo o Petro e a Francia Marques trazendo isso com força, e quando eu vejo, por exemplo, o Lula indo no acampamento Terra Livre e tomando essa pressão do povo indígena, uma pressão muito legítima, genuína e necessária, né? De que, olha, a gente tem que mudar essa lógica de que o modelo de desenvolvimento está ligado a gente ser sempre primário exportador por cento do sistema, né? Que está ligado sempre a gente promover uma lógica que é insustentável ambientalmente, como o agronegócio, que é profundamente injusta socialmente, como é o caso do agronegócio, e até deficitária economicamente, e as pessoas às vezes caem para trás quando a gente fala isso, mas quando a gente olha o subsídio que é colocado a partir dos planos safra, a partir dos vários empréstimos, para aquele punhadinho de gente que é detentora da terra e do agronegócio no Brasil, e a gente considera que a cadeia da semente do veneno é internacionalizada e concentrada, a cadeia do maquinário é internacionalizada e concentrada, a logística internacional e transporte e comercialização é internacional e concentrada. Aquilo ali fica para quem? A gente vê os municípios que têm o maior PIB do agronegócio são municípios pobres, com a população em extrema pobreza, com índices de adoecimento por câncer, com a falta de água para a população. Então, o bom que essa campanha do Petro traz, e é muito bom que ele tenha vencido o primeiro turno, é que é possível, com um programa de transição ecológica, você ter adesão popular, principalmente se a construção de base é forte. Se a construção de base não é forte, só entra naqueles estereótipos de que, se fizer isso não vai ter dinheiro, mas se a construção de base territorial é forte, aí a gente consegue falar que ao invés do agronegócio, a gente faz agroecologia com reforma agrária popular. E aí sim é produtivo, e aí sim é regenerativo do ambiente, e aí sim cumpre uma vocação de dar exemplo para o mundo, e não ser o fazendão da Europa e para a ração do gado europeu e da China. Então, eu gosto muito do questionamento que se faz ao modelo de desenvolvimento, que os povos latino-americanos fazem muito bem com o bem viver, né? Então, eu fico feliz de que isso está acontecendo, acredito que é necessário, acredito que é uma perda cada vez que a chapa da esquerda nesse processo da luta contra o fascismo no Brasil deixa de colocar a necessidade de uma mudança para não encarar uma lógica desenvolvimentista que é anacrônica com os desafios do planeta. E eu acredito que tem muito mais potência. Assim. Toda vez que a gente fala de desastre ambiental planetário, as pessoas não só compreendem, entendem a justeza da causa, tem estímulo para se mobilizar, sabe? Então, acredito que é importante a gente fazer isso. É uma causa que mobiliza, né? Muito. Demais, demais. Por exemplo, eu tenho filha adolescente, né? Eu sempre falo delas, das meninas aqui. Então, na idade que a minha filha está hoje, eu estava no movimento estudantil secundarista, no Grêmio, não tinha muita pauta ambiental, assim. Agora, hoje, eu fico vendo a garotada, eles vão muito mobilizados pela pauta ambiental. É a sexta-feira pelo clima, é não sei o quê. Mudou, assim, a pauta. Assim como, felizmente, mudou essa questão de gênero também, do feminismo, da pauta LGBT também, essa questão do clima hoje tem mobilizado muita juventude. Elas estão parando para ouvir, né, sobre isso.
É da maior Tiago, tem um importância comentário mesmo. aqui do Danilo LGB Treta. Ele comentou: Tiago, as lideranças regionais podem se conectar a outras lideranças e organizações. Sua contribuição nesse sentido tem sido valorosa. Obrigado, Danilo. Tamo junto, irmão. Muita gente fazendo um trabalho, né? Uma coisa que eu considero importante é isso, o que a Ana coloca. As pessoas têm vontade de fazer isso. E, principalmente, estão compreendendo a necessidade de conectar a cidade, o campo e a floresta, né? E conectar a construção local com a construção mais ampla e mais bonita no espectro internacionalista mesmo, né? Porque não existe uma revolução, a gente não consegue consolidar uma revolução que mude a situação de exploração, de opressão e destruição do planeta se a gente não lidar, por exemplo, com o nosso vizinho, a Colômbia, com as bases militares, com toda a intervenção dos Estados Unidos, com o paramilitarismo lá, que se relaciona com daqui, inclusive, existe o debate do narcotráfico na Colômbia, está presente agora nessas buscas nessa denúncia do caso do Dom Phillips e do Bruno, porque ali é uma região também muito visada pelo narcotráfico, do Peru e da Colômbia, principalmente da Colômbia. Então, isso precisa ser colocado, assim como não tem e não faz sentido uma revolução que a gente pense onde não haja o fim da colonização e do apartheid contra o povo palestino. E a gente não consegue fazer uma revolução que acabe com a destruição da natureza, que detém o desastre ambiental planetário e regenere o que foi destruído, se a gente não questiona o modelo de desenvolvimento nos países, inclusive progressistas mesmo, né? A gente precisa questionar o modelo da lógica desenvolvimentista chinesa, por exemplo. Precisa colocar isso para que o sistema econômico não se sobreponha ao ecossistema. E isso traz muito mais potência. Eu fico pensando, toda vez que a gente analisa os estudos da galera que está jogada nos sistemas agroflorestais, por exemplo, a taxa de produtividade, o quanto ela aumenta em relação ao agronegócio, porque a gente produz em 4 estratos, né, de alimentos, ao invés de um só. E não é a monocultura, e a gente retém umidade no solo, e traz de volta a biodiversidade, e traz de volta o lençol freático. Então, no fim das contas, a gente tem formas de transição, de política de transição mesmo, de tecnologias socioambientais fenomenais, que essa sim pode mudar o mundo. Quando a gente pensa a lógica da reforma urbana, da reforma agrária, a gente está falando aí sim de um crescimento que vale a pena, sabe? Toda vez que eu fico pensando, o caso do Brasil sempre foi muito, muito simbólico em relação a isso, né? De que enquanto a gente ficar dependendo do agronegócio como suposto motor da economia, que não é verdade, porque se a gente considera as externalidades dele, toda a devastação, toda a sobrecarga do SUS por adoecimento por envenenamento, toda a violência social e ambiental que está por trás ali, esse processo é profundamente deficitário, na verdade. Mas enquanto a gente seguir tratando o modelo de desenvolvimento imposto a nós pelo norte global para nós, essa é uma lógica neocolonial, pô. Parece, às vezes, quando a gente olha... É massa, porque a Colômbia obriga a gente a olhar para a história, né? Porque a Colômbia vive em guerra desde 1948. E a gente olha o passado intenso de guerras da Colômbia, a gente vai olhando e fala, caraca, e o modelo econômico e a lógica produtiva sempre foi primária exportadora, né? E no Brasil também. Pau-brasil, cana, café, cacau, borracha. E, pô, não parece tão óbvio que hoje a gente ainda é soja, é mineração, é petróleo, né? E aquilo já deu certo para alguém? Algum país que seguiu a regra, a ideia neocolonial do desenvolvimento, chegou a sentar à mesa dos países desenvolvidos? Nenhum deles. Então, no fim das contas, não dá para a gente acreditar que vai ter um resultado diferente seguindo o que o imperialismo está mandando a gente fazer na lógica da divisão internacional do trabalho, né? Eu fico muito entusiasmado em pensar essa lógica mesmo de construção a partir dos povos, também de um programa que acabe com a destruição da natureza. E aí Cuba está aí o melhor exemplo, né? Tá excluindo da cúpula das Américas o único país que consegue ter relações sustentáveis com a natureza, né? Que em vários momentos conseguia ter uma lógica de promoção da agroecologia, de produção dos alimentos, e que teve, inclusive, um saldo tanto energético quanto de resíduos positivo, né, em alguns momentos da sua história. Então, o país mais ecológico das Américas não está incluído na Cúpula das Américas, que vai tratar desse tema, né? Queria ler aqui alguns comentários, queria agradecer a Simone Campos, nossa nova membra. A Fátima Simões comentou: moro em Teresópolis e aqui só tem desmatamento para a construção de prédios. Elegeram um gestor para o executivo e ele liberou geral, né? Uma situação aí muito séria. A gente teve em Petrópolis a situação, né, dos deslizamentos, né, da questão do debate sobre racismo ambiental também, que está presente nas cidades, né? Você falou sobre isso também, né, Tiago? Que a reforma urbana também é fundamental nesse debate sobre o meio ambiente, né? Eu estava falando, eu lembrei de uma conversa que a gente teve com a Marília Close aqui sobre como a discussão na Colômbia, ela saiu de um lugar de guerra, saiu de um lugar de busca pela paz e foi para um lugar de construção de alternativa, né? E essa chapa representa muito isso, né? De ter um outro futuro
possível para a Colômbia, né? A gente já está se caminhando aqui para o final, sei que os dois têm agenda depois aqui do programa. Eu queria, então, pedir um comentário final da Ana e do Thiago, né, sobre esse debate muito, muito importante, né, que a gente está fazendo aqui hoje. E, enfim, queria agradecer muito a participação do Thiago aqui no Fórum Global. Lucas, deixa eu só dar um crédito aqui para o nosso colunista Rogério Tomás, que agora eu lembrei, foi ele que me mostrou o vídeo do Petro, mostrou para gente no vídeo do Petro na Colômbia, falando sobre o Lula e o Boric. E também a Simone, que agora virou membro, ela falou mais cedo aí no chat sobre a Dorothy Stang, né? Lembrando que nós temos exemplos muito tristes, né? De situações semelhantes a essa que está acontecendo. Então, agradecer ela também por esse comentário aí. Valeu, Ana. O Rogério é fenomenal, né? É muito massa vocês terem uma equipe de tanta gente boa. Eu gosto demais dele. E, bom, Renato, queria agradecer o convite. Eu admiro muito o trabalho de vocês, já tinha dito isso. Eu acredito que a Fórum faz um trabalho muito importante na disputa do campo das ideias também. Acredito que o Fórum Global traz essa perspectiva internacionalista que é necessária. Tem vezes que as pessoas tentam colocar numa caixinha, né, o debate internacional, sendo que, na verdade, é parte do todo, né? Isso daqui é o nosso cotidiano. Nós estamos lutando a luta anti-imperialista no nosso cotidiano, na quebrada, na cidade, no campo e na floresta, né? Então, no fim das contas, isso deve ser parte da nossa vida. E quanto mais os países avançam na nossa grande missão histórica de fazer uma revolução, é quando eles compreendem esse todo, que nós somos parte de um mundo que foi imposto a nós e há 32 anos sob uma hegemonia absurda de um sistema, do sistema mais cruel, mais perigoso e mais destrutivo que a humanidade já inventou. Então, nós estamos nessa tarefa, né? As pessoas vão contar a história da gente depois da queda do Muro de Berlim, esse período de avanço neoliberal imperialista como destruição total. É isso que vão contar desse período aqui. E, felizmente, eu acredito que vão poder contar de quando a gente conseguiu acumular força, maioria social, construção territorializada na cidade, no campo, na floresta, para deter isso. Então, nós estamos realmente num momento que não é fácil, né, mobilizar com todo o aperreio da vida, o quanto aperta, né, quanto a gente é combatido e atacado. Pô, eu fui preso 2 vezes ano passado tentando deter despejo na pandemia, velho. É uma coisa tão óbvia, né, não botar as pessoas em casa no momento que as pessoas precisam ficar em casa, né. Então, no fim das contas, a gente vai vendo que, assim, nós estamos lutando a mais importante missão da nossa geração, e que a missão histórica que a história das revoluções trouxe para a gente com a bandeirinha de acabar com a exploração de todas as opressões, e só assim faz sentido, não adianta acabar só com a exploração e manter uma sociedade com opressões, ela também é trazida agora sob a consigna de acabar com o desastre ambiental planetário, senão não tem futuro para a gente, né? Então, eu fico feliz de poder estar junto com vocês nessa marcha. Eu acredito que nós lutamos a mesma luta e estamos juntos. Eu espero que cada vez mais o Fórum Global chegue longe, eu espero cada vez mais que a América Latina diga mesmo, como o Che falava nos discursos dele da Assembleia da ONU, diga mesmo basta e comece a andar com mais força rumo à nossa emancipação aí, necessário, né, companheirada? Tamo junto, viu? Um grande abraço. Queria só deixar à disposição também, quem quiser me chamar no Instagram, tá aí meu @, lá no canal Bem Vivendo no YouTube também. Vou ficar muito feliz de trocar ideia com vocês. Queria convidar vocês algum dia também para ir lá, fazer uma participação, trocar uma ideia. Tamo junto, viu? Muito bom. Obrigadão, viu, Thiago? Bom, muito obrigado, Thiago. Debate muito importante hoje, né? A gente ficou nessa. Quem que a gente vai chamar para falar sobre isso? Foi realmente uma conversa muito bacana. Queria agradecer muito a ele. Então é isso, gente. A gente fica por aqui hoje, né? Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam aqui nesse Fórum Global de hoje, tanto na terça-feira quanto no domingo, né? Nossa audiência aí é híbrida, 2 dias possíveis, né? Então a gente agradece muito, pede sempre mais contribuições para quem puder contribuir. E além de tudo, né, gente, mais importante até é deixar o like no nosso vídeo, é compartilhar esse link e espalhar esses nossos debates aqui no Fórum Global toda terça e todo domingo, né? O mesmo programa em 2 dias, mas é isso, vocês já conhecem a nossa dinâmica. Muito boa noite a todos e até a próxima semana.